Olá, sejam todos bem-vindos à apresentação da disciplina Criação de Grandes Animais, do curso regido pela discente Claudina Rita, do curso Agropecuária do ano 2019, do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Pará. Me chamo Daniel Ribeiro Vasconcelos e componho a equipe juntamente com Jonathan Souza e Raeli Silva. O nosso tema é bovinocultura e bubalinocultura. Como nós podemos ver aqui na imagem, vou aproximar mais um pouco, se a tecnologia nos ajuda aqui, né? Se podemos ver a imagem à esquerda, conseguimos obter a imagem por via satélite, né? Na qual mostra um ponto de partida, né? Nesse ponto azul é um ponto de partida da cidade de Bragança, onde um de nós fomos. Pegamos ali a estrada, né, a PA 458, e fomos em sentido, saindo da cidade, sentidos à praia de Juruteua. Chegando aí na comunidade do Acarajozinho, pegamos uma estrada para a esquerda, para quem está indo para a esquerda, da Vila do Retiro, né? Uma comunidade conhecida por ali. E posteriormente chegamos até uma comunidade, né, a localidade do Patalino. A mesma fica já situada na área dos Campos de Bragança, não é mesmo? Aqui, ó. E já na imagem à direita, né, temos com precisão o local onde foi feita a pesquisa, né? Já em loco, conseguimos obter essa imagem aqui via satélite, aonde nós fizemos a pesquisa. Neste logo da agropecuária é onde a gente se encontrava, ali na residência de uma das alunas do curso de agropecuária, a Raeli. E bem aqui, ó, já à esquerda, né? À esquerda tem tipo uma curva, né? Nesta área desta curva fica a região da pessoa que nós fomos até ali, que é o seu Jorge, mais conhecido como Jorjão. E ele que trabalha com esses animais, com a venda e com o manejo dele. Já iremos falar sobre isso no slide a seguir. Pois bem, o sistema que o seu Jorjão usa na propriedade dele é o sistema extensivo, né? Esse sistema se dá um sistema bem convencional que muitos proprietários usam, muitos familiares de agrícola também usam, por ser um sistema, né, entre aspas, arcaico e bem famoso, bem conhecido ali com bastante tempo, né? Não utiliza tecnologia de ponta, não utiliza meios muito tecnológicos, é tudo bem empírico e passado de conhecimento de pai para filho e assim sucessivamente. A raça que ele utiliza ali, que ele maneja dos bovinos é o Nelore, né, que é uma raça muito conhecida, é uma raça interessante de se cuidar, porque é uma raça que se adapta à nossa região e ao nosso clima, né, uma raça dócil. E o outro é dos bubalinos, né, dos bubalinos, é o Murran, dos búfalos. Desculpa. Antes de qualquer coisa, quero pedir desculpa por qualquer interferência de som que saia por aqui, porque a gente nunca espera, nem controla as coisas, então pode sair um som que interfira na explicação. A tecnologia às vezes ajuda, às vezes, né? Nem tanto. E pelo nervosismo, né? Eu acho que eu vou tirar meu óculos. Eu acho que eu consigo enxergar um pouquinho ainda, para não ficar batendo a luz aqui. Voltando ao assunto, a função da criação dos ruminantes, não é mesmo? Ele não utiliza para os derivados do leite, como queijo, manteiga e propriamente o leite. Aquele gado e aqueles animais ruminantes, eles são propriamente tratados e cuidados para a venda posteriormente de corte, né? Então são gados de corte, tá? Como podemos ver aí na imagem, no lado direito é um pasto grande, largo, com poucas plantas, só nessa linha perto da estrada, né, onde ele coloca os animais ali para passarem o dia para pastar. No lado esquerdo já é onde ele faz o plantio de algumas culturas muito interessantes, como a cultura do milho, a cultura do feijão, né, e da maniva. Da maniva. Da mandioca. Ele planta mandioca ali. E
Ele faz um sistema rotacional, que é bastante interessante também, né? Onde ele uma hora coloca uma cultura, depois ele coloca outra, é algo muito interessante. E ele já utiliza algumas coisas ali do próprio animal com algumas técnicas muito interessantes para o plantio dele, que vamos ver posteriormente. Tá? Só uma informação importante, um adendo. Nesta área esquerda é dividida por piquetes, né? São 5 piquetes, são 5 quadrantes, na qual ele coloca os bois e vai meio que rotacionando. Uma hora ele coloca no canto, depois ele redireciona para o outro canto e assim sucessivamente. Vamos falar um pouquinho mais à frente sobre esse sistema que ele utiliza. Tá? Eu vou ter que colocar os óculos. Vai ficar com a luz aqui, mas tudo bem. As instalações, né? A instalação de modo geral. Eu falei há pouco, né, sobre os piquetes que ele separa, né? Tem o primeiro, tem o segundo, são 5 piquetes, são 5 quadrantes que ele fica com os animais. Em cada quadrante ele colocou, né, bebedouro. Se você pode ver nessa imagem, esse bebedouro está quase seco. Por quê? Porque naquele quadrante o animal não estava. Era mais fácil a gente tirar foto, fazer as análises e tudo mais. E o bebedouro ainda estava muito sujo, tinha terra embaixo, tinha limo, né? E precisava ter todo um cuidado mais redobrado com aquilo ali. Porém, estava seco. Temos ali o colcho para minerais. Nesse, os animais estavam ali comendo seus minerais, estão comendo seu sal mineral. E conseguimos também tirar uma foto das bandejas, né, dos recipientes onde fica esse sal mineral. Uns estavam meio sujos, outros estavam quase terminando, como você pode ver numa imagem está mais escuro, noutra está mais branco, porque no outro tinha um sal, né? Vamos para a parte arbórea, para o sombreamento dos ruminantes, né? Existem poucas árvores, por conta que é normal a gente encontrar, né, um pasto vasto com 2 ou 3 árvores, muitas vezes por receio do próprio proprietário e dos cuidadores, né, por conta de incidência de raios e tudo mais. Porém, existem ali umas árvores para pegar sombra, são poucas, mas ali se encontravam. Então tem essas duas imagens, esse registro do local, né? Outras instalações importantes para serem citadas é meu Deus, agora sumiu, o curral, tá? Desculpa, foi nervosismo. E este curral, ele é desta forma, ele é pequeno, ele não é coberto, ele tem muitas irregularidades. Eu creio que a professora, que já tem um olho mais clínico, né, bem mais cirúrgico que o nosso, já deve ter visto só pela imagem que tem algumas irregularidades, mas chegando mais próximo a gente vê com mais detalhe essas irregularidades, né? Já é um curral antigo, já precisa de uma certa reforma nele. O ponto de embarque e desembarque tem muitas dificuldades ali, né? Precisa ser reformado e tudo mais, e vamos dar uma olhada mais adiante. Mas ali é onde eles passam a noite. Eles ficam ali à noite e posteriormente eles são remanescidos até o campo, tá? Aqui nós temos uma imagem frontal do ponto de embarque e desembarque dele. Mais atrás tem o corredor, né, que é a seringa, onde os animais podem receber alguns cuidados, né? Neste ponto de embarque e desembarque, você consegue enxergar nitidamente o tanto de terra que tem, o tanto de solo que tem. Tem também algumas plantas espontâneas aí, né? Que precisam ser feita uma limpeza, toda uma limpeza, todo um trabalho, um trato que deve ser acontecido ali, que muitas vezes a pessoa não tem, né, um certo cuidado. Lá mais para trás, a gente só olhando a olho nu, a gente percebe que a largura de uma ponta a outra daquele corredor da seringa, dependendo do animal que esteja ali, pode passar até 2, sabe? Então também não é interessante, a gente tem essa noção que não é interessante passar 2, é um por vez, e tem esses certos cuidados. Mas como a gente não estava ali para delegar alguma coisa, mas sim para fazer as análises, elas foram feitas, foram tirados os registros e tudo mais. Um dos animais que estavam lá, são 2, se você pode ver um na frente, vou ampliar aqui a imagem, ó, tem um aqui mais atrás.
né? Analisando ele aparentemente estava bem, estava saudável, não sei a situação clínica dele, mas eles estavam para venda, né? Os aprumes deles não eram os mais perfeitos, como a gente pode ver na parte frontal dele aqui, não era tão direcionado a essa parte. A gente vê que é um pouco mais, né, junto. Então os aprumes deles não são os mais perfeitos, porém estavam prontos para serem vendidos. Os demais estavam todos lá. De manhã são levados para o pasto e aqueles que já estão prontos para ser vendidos permanecem aí. O futuro dono já estaria para chegar para levar os seus animais. A medicação, né? Sentamos um pouco para conversar com o proprietário, o seu Jorge, juntamente com sua esposa, e ali tiramos algumas dúvidas importantes que ele pôde nos relatar. Não nos comprovou com documentos, nem com qualquer outra forma, mas com a fala dele, e naquilo ali nós retiramos as informações. Né? Sobre as vacinações que a gente perguntou para ele, perguntando sobre a vacinação aftosa, a antirrábica, perguntamos sobre a brucelose, sobre as vacinações, e todas ele falou que eles tomam uma vez ao ano, né? São periodicais, então recebem uma vez por ano, dependendo da situação. Tá? A aftosa todos recebem uma vez por ano, a antirrábica idem, e a brucelose, ele informou que as vacas ainda gestantes, as que estão grávidas, ele não gosta de aplicar, né? Como ele falou, as que estão cobertas, não é interessante aplicar, para ele não é interessante. Então ele espera o período que ela gesta aquele filho e tal, o bezerro, e posteriormente ele faz a aplicação. Os medicamentos, né, que ele mais utiliza ali é o Ivomec para verme, né? O Rubrelon, Rubrelon, que é que é um suplemento, né, uma vitamina, na qual ele utiliza muito. E a terramicina para as inflamações assim necessárias, tá? Sobre a questão de cuidados e tudo mais, o manejo com esses medicamentos a gente vai falar mais posteriormente. Porém, foram essas as informações que a gente conseguiu obter por ele, tá? Que as vacinações são aplicadas, segundo ele, e os medicamentos são utilizados conforme a necessidade. Só afirmando que esta imagem não é do local, é uma imagem ilustrativa para fins pedagógicos. Tratos alimentares. Os tratos alimentares deles são bem simples, tá? São basicamente a grama do pasto e silagem. Tá? Ele não se utiliza de ração. A nutrição dele é essa, é a silagem, e essa silagem se utiliza pó de milho, torta de dendê e o sal mineral. Ele faz essa mistura e dá para o boi. Porém, no período do inverno, ele reduz um pouco do sal mineral. Ele não nos informou por quê, mas ele reduz o sal mineral, e a silagem ele deixa mais para o pasto, para o animal. O animal fica pastando, né, que é onde tem uma concentração maior, e ali ele fica lá. Sobre rações, como eu já disse, ele não nos relatou sobre dar rações para os animais. E os suplementos, como já foi dito atrás, é por meio das medicações, né? Como o Rubrelon, acho que é Rubrelon, se estiver errado, perdão. O auxílio especializado que é feito ali. Primeiramente, ele nos falou que a Embrapa, né? Embrapa Bragança é a Emater, perdão. Que a Emater não faz visitas ali, que ele praticamente nunca teve uma visita da Emater ali, de Bragança. Talvez, sei lá, por falta de conhecimento ou, sei lá, por negligência, de algum fator ela nunca passou por lá e fez algum tipo de pesquisa. Quando ele precisa e quando ele tem algum empecilho que ele precisa, ele vai até um veterinário do centro da cidade, onde ele o mesmo, né, explica algumas coisas, receita os medicamentos, e o próprio dono faz a dosagem, o próprio dono faz o manuseio ali das aplicações, tanto no medicamento quanto das vacinações.
Tá? O seu Jorge que faz a aplicação juntamente com seus funcionários. O animal em si, qual é o manejo diário daquele animal? Qual é a rotina dele? Como nós vimos anteriormente, ele fica à noite ali no curral, tá? Ele fica à noite e amanhã ele é colocado, né? Ele é levado até um quadrante. Naquele quadrante ele fica de 5 a 10 dias, uma média de 8. De 8 a 10 dias ele fica ali. Ele faz a sua pastagem e posteriormente ele é levado para um próximo. Por que é dividido assim? A facilitação dele, né? Ele não permite que o animal vá tão longe a ponto de dar trabalho na hora de fazer aquele manejo mais correto. Então o animal é tirado à noite dali, levado para o curral, lá ele dorme, de manhã ele retorna, tá? Isso todos os dias. O adubo. É muito interessante o adubo que é feito ali, porque o adubo que ele consegue pegar, né, lógico que não é o do campo, mas sim aquele que fica ali no curral, ele já utiliza para adubação das plantações dele, da cultura dele, da cultura da maniva, da cultura do milho, ele já utiliza para aquele solo, que fica muito interessante, né? A procriação, como é que fica? Ele falou que é de modo natural, tá ali os bois misturados entre vacas e bois, machos e fêmeas, e acontece, né, a monta, e posteriormente, né, a vaca acontece toda a gestação dela. Nós perguntamos também para ele como é feito para quando a vaca está para parir. E ele falou que quando ela não pare de modo normal, ele chama, né, ele vê que ele já conhece, né, e ela não está normal, ele chama alguém especializado, ou na verdade ele chama alguém que tem um conhecimento empírico nessa área ali, talvez um colega, um parente, e a pessoa auxilia nesse trato. Ele nos disse também que ele faz, né, os tratos corretos, segundo ele, né, os tratos corretos do umbigo, e passa o iodo para fazer todo, né, a cicatrização ali do boi, né. O bezerro e o novilho, eles ficam com a mãe até serem vendidos, tá? Foi isso que ele nos informou. Ele não faz a separação porque ele mesmo não precisa de estar... ele não vai precisar do leite, nem de outras coisas. Então, praticamente o boi fica lá do começo ao fim com a mãe até o dia que ele foi vendido. Além de todo o registro que nós obtivemos através das imagens do local, conseguimos também ter uma imagem mais aproximada em vídeo dos búfalos, né? Por conta que não teve muitas imagens dos bubalinos ali, por conta que eles estavam muito longe e não dava muito para chegar muito perto por conta de, né, risco de outras coisas. Porém, conseguimos esse registro, foi no finalzinho da tarde já, eles já estavam sendo redirecionados até o curral, para eles passarem ali a noite, e conseguimos essa imagem. Vamos ver aqui se carrega. Opa, eu achei. Bora ver se carrega. Olha aí, ó. E essas aí? São animais bem bonitos. Eu realmente acho bem bonito isso. Os demais estavam mais atrás, mas eles estavam todos juntos aí, sendo levados. E o outro aí? Fala aí. Algo bem interessante que é importante afirmar, que é importante frisar, a importância dessa atividade que foram para a equipe, o nosso conhecimento que foi sendo apurado, as nossas coisas que foram sendo filtradas, para a gente poder aplicar isso na prática, levar um pouco da teoria que aprendemos ao longo desses meses no curso de zootecnia de modo geral, e agora poder ter a oportunidade de aplicar na prática. Isso é fantástico, isso não tem como se pagar, né? Podemos conversar, não de alguma maneira interpretar, sermos um pouco técnico naquilo ali, é muito legal, é muito interessante, é aquilo que nos dá um gás de falar por que eu escolhi a agropecuária, e aqui na prática confirmar
todo esse tempo de luta, de estudo, de dedicação, né? Então é muito importante esse tipo de atividade para todos nós. O outro vídeo da nossa colega Raeli, que ela já vai mostrar um pouco ali do tanque, de alguns bovinos, né? Onde estavam ali alguns gados. Ó, ela conseguiu chegar mais perto, vou ver se eu consigo aumentar o áudio. Estou chegando mais perto. Olha, eu não vou me aproximar muito, senão eles vão ficar com medo de mim, porque eu sou muito feia. Mas aqui eles estão bebendo água. Aqui tem alguns que estão comendo sal. Câmera, meu Deus do céu, não vou me aproximar muito, porque estão com medo do bichinho. E tem outros ali que já estão pastando. Vocês estão ouvindo agora que está um clima bem quente mesmo. Isso é por volta de 2 horas, 2h30. Aí eles estão vindo beber água. Aqui vocês podem ver a posição que a água se encontra. E é isso. Tem essa quadra grande, muito grande mesmo. Eles, sempre que eles querem vir pra cá, eles vêm, mas só que eles sempre ficam pro outro lado. É isso. Muito bem. E foi isso, a nossa apresentação. As considerações, não é mesmo? Sentamos com ele, conversamos. Começo de tudo, nós não somos ainda técnicos, ainda não estamos empregados, não temos o nosso registro como tal. Então nós fizemos a nossa pesquisa, conversamos de modo didático para ele e explicamos de modo didático, né, pedagógico para ele, falando a importância de algumas coisas, né? Então nós fizemos aquela pesquisa e falamos, olha, é importante isso, por conta disso, é muito interessante o senhor fazer isso, é muito interessante o que o senhor já está fazendo, é muito interessante aquilo que o senhor possa fazer ainda. Então, em conversa com ele, nós podemos falar sobre a importância dele cuidar melhor do curral, do ponto de embarque e desembarque, sobre a importância do iodo, né, para a cauterização daquele local onde foi feito o corte do animal, que ele não sabia direito a importância do iodo, a importância da água, né? A água é vida, a água, energia é vida. Então a importância de sempre ter uma água limpa, uma água saudável para aquele boi, porque lembrando que o produto dele vai ser para consumo humano, né? Então tem que ter todos os certos cuidados e os parâmetros. Conversamos também sobre a questão das árvores, é importante ter ali árvores para o sombreamento, porque lembrando, é um boi que é um animal, né? Seja um boi, um búfalo, um bubalino, um bovino, ele passa ali o dia inteiro naquele local e ele passa e o sol intenso ali nas costas dele, né? Então conversamos sobre isso também, a importância das vacinações que devem ser aplicadas. Não havia outros proprietários, né? Ele nos informou que nenhum boi dele, nenhum animal dele morreu por conta de doença, né? Segundo ele, dos anos que ele tem ali, nenhum animal morreu por uma doença tão misteriosa ou doença, entendeu? Então é basicamente isso. Conversamos também sobre a limpeza dos tanques, sobre tudo isso. E nos disponibilizamos de alguma forma se ele precisar, né? Lembrando que nós ainda éramos alunos, estávamos ainda, né, nesse meio de conhecimento, porém, qualquer coisa nós estávamos ali, né? A Raeli, principalmente, porque ela estava mais perto, mas sempre contando com todos os seus colegas. E basicamente foi isso. As nossas considerações foram poder conversar com ele, poder, sei lá, até tirar algumas dúvidas, ele poder entender melhor a importância de certas ações para aqueles animais. Tá? Agradeço a colaboração e a atenção de todos aqueles que participaram do projeto e todos aqueles que estão assistindo agora este vídeo. Muito obrigado pela atenção.